Luís Rodrigues, obrigado por ter aceito o convite do Chafariz para falar um bocadinho sobre as propostas do Partido Social Democrata para o próximo mandato. O senhor foi presidente da Assembleia Municipal dos últimos anos, enquanto o PSD esteve à frente da Câmara Municipal. Perguntava-lhe, e começando por aí, que balanço é que faz do atual mandato do Partido Socialista neste momento? Em primeiro lugar, também bom dia e agradecer o convite que me formulou para dar esta entrevista. Relativamente ao mandato do Partido Socialista, bem, não sei se sabe, eu fui efetivamente durante 16 anos Presidente da Assembleia Municipal, mas no último mandato não integrei qualquer lista e, portanto, não tenho uma participação em nenhum órgão autárquico. Mas tem conhecimento de... Embora saiba daquilo que o Partido Socialista tem feito no Conselho. Eu, mais do que o balanço daquilo que o Partido Socialista fez, acho que o mais importante é nós falarmos daquilo que são os nossos objetivos e das nossas ideias, porque, como já tenho tido a oportunidade de referir, nós queremos fazer uma política pela positiva, em que afirmamos os nossos projetos e as nossas ideias, na convicção que eles, de facto, são a melhor solução para o futuro do Conselho. Mas, quando tive a oportunidade de apresentar esta candidatura em março, e houve alguma comunicação social que se reportou a essa minha candidatura, eu disse desde logo que uma das nossas prioridades seria a requalificação urbana do centro histórico da vila. Isto porquê? Porque em mandatos anteriores de gestão social-democrata tinha sido iniciada uma primeira fase dessa requalificação e nós consideramos que uma vila como a Ruda dos Vinhos, se não tiver o seu centro histórico bem requalificado e apelativo não só para quem cá vive, mas para quem nos visita, que é um desperdício. E por isso afirmei que essa era uma das nossas prioridades. E dentro dessa perspectiva, apontei esse caminho. Curiosamente, sei que hoje o Partido Socialista vai fazer uma volta, digamos assim, pelo centro histórico da Ruda, na perspectiva de reivindicar alguns dos projetos da requalificação urbana do centro histórico. Nós agradecemos, digamos assim, porque vem ao encontro da nossa ideia e, de facto, é uma prioridade para nós. O Partido Socialista teria tido a oportunidade, durante estes 4 anos, se fosse essa uma prioridade, de encetar esta visita e fazer estes projetos muito antes do que agora há um mês ou um mês e meio das eleições. Mas, enfim, essa é uma diferença. Vamos ter a oportunidade de falar dos projetos do PSD, mas queria, de facto, enquanto candidato, naturalmente que acompanhou, embora fora do espectro político, digamos assim, ou da política ativa nos órgãos autárquicos, nem na Assembleia Municipal, nem na Câmara Municipal, acompanhou com certeza algumas das obras que foram sendo feitas no Conselho da Ruda dos Vinhos. Provavelmente não seriam prioridade se o Partido Social Democrata tivesse no poder, provavelmente. Claro. Estamos a falar de obras como a Loja do Cidadão, por exemplo, estamos a falar de outro tipo de obras como aquelas que estão a acontecer neste momento. Aquilo que viu nos últimos 4 anos não foi ao encontro das expectativas do PSD? Não é não ir ao encontro das expectativas do PSD. Eu acho que tudo o que são bons projetos para a Ruda, sejam eles do PS ou de qualquer outra força política, são bem-vindos. E a Loja de Cidadão, naturalmente, que é algo de interessante para nós, porque os arrudenses, em princípio, beneficiarão, digamos, de uma centralidade de serviços e de uma maior proximidade. Sendo certo que essa Loja do Cidadão, também lhe posso adiantar, que vinha sendo tratada já no último mandato de gestão autárquica social-democrata. E, portanto, houve iniciativas, houve uma perspectiva de trazer essa Loja de Cidadão para a Ruda dos Vinhos e, contrariamente àquilo que até foi dito na altura pelo atual Executivo e pelo candidato André Rijo, não iam fechar as finanças, não iam fazer nada disso e que tinha sido, digamos que o PS que vinha resolver um problema. Não, o PSD na altura estava preocupado, isso sim, com o facto de poderem fechar algumas repartições de finanças, como fecharam noutros concelhos, e efetivamente lutou e conseguiu que a da Ruda dos Vinhos não fechasse. E, portanto, foi bem-vindo para cá a Loja do Cidadão. Havia iniciativa, como lhe disse, do PSD, foi concretizado com o PS, os arrudenses ficam a ganhar, nós aí só temos que congratular-nos com isso porque é um aspecto positivo. Haverá outras coisas que não são positivas. E por exemplo? Como por exemplo, se nós tivermos em conta que as urbanizações da Ruda dos Vinhos e a maior parte dos espaços que eram verdes têm sido ultimamente convertidos em espaços, uma espécie, entre comas, de jardins de pedra, em que se substitui aquele que é o verde natural e característico
por colocar lá muita pedra, alguma de cor diferente é um facto, mas não é verde e não é vida, é outra coisa que não é essa. Portanto, eu entendo, e nós, esta equipa, entende que essa não será uma solução, porque para quem quer mais qualidade de vida, tem que começar por dar vida e depois melhorar a qualidade. Não é matar a vida, ou seja, matar aquilo que é, digamos, esses espaços verdes, e que efetivamente é um ponto que eu acho crítico, e dos contactos que tenho tido com a população, vêm muito ao nosso encontro quando dizem que efetivamente faltem a Ruda dos Vinhos, espaços verdes onde as pessoas possam, as famílias, digamos assim, desfrutar de um espaço para o lazer, para o bem-estar. Quando fala da Ruda dos Vinhos, fala do Conselho? Fala da Ruda dos Vinhos, Conselho, quer dizer, nota-se muito no centro da sede do Conselho, naturalmente que também essa política de arborização e de dar mais verde aos centros urbanos do nosso Conselho não foi feita, e provavelmente não é um projeto do Partido Socialista. Esse é outro aspecto onde nós nos distinguimos claramente, e portanto o meu projeto, ou melhor dito, o projeto da equipa que eu tenho a honra de liderar, aponta nesse sentido. Portanto, temos aí uma diferença. Nós, no entanto, estamos aqui num jardim cujas portas foram abertas no início do mandato, embora fosse visitável, não é? Não havia uma ligação direta à rua. Este era é um projeto que lhe agrada assim enquanto cidadão, esta iniciativa, ou era também uma ideia que vinha de trás do próprio Partido Social Democrata? Devo-lhe dizer o seguinte, a ideia agrada-me, foi, tanto quanto julgo saber, foi falada e foi equacionada no último mandato de gestão do Partido Social Democrata, mas agrada-me sobretudo estarmos num espaço que foi requalificado pelo Partido Social Democrata. Eu, na primeira candidatura à Assembleia Municipal, creio que não estou em erro, foi em 1997, e houve umas jornadas aqui em Arruda sobre como programar o futuro do nosso Concelho, e o senhor Presidente da Câmara na altura, Carlos Lourenço, deu-me a honra de anunciar aquilo que nós chamávamos o Centro Cultural do Morgado. Era uma obra que ele tinha em mente, foi anunciada durante essas jornadas e felizmente foi concretizado. Portanto, requalificámos. O espaço onde estamos hoje. Todo o espaço foi requalificado, temos um auditório municipal, temos uma galeria e temos uma biblioteca que muito nos honra. Portanto, este é um bom exemplo daquilo que é a gestão autárquica. O facto da abertura, digamos, lateral que foi feita pelo atual Executivo, como disse, agrada-me. Acho que é bom porque aproxima mais as pessoas deste espaço, que já estava aberto, mas não com a dimensão que tem hoje. Mas, efetivamente, na altura encontramos algumas dificuldades junto dos organismos que tutelavam e que levantaram dificuldades dessa abertura, digamos, ao público, pela via da rua que estamos agora a falar. Falemos do passado para depois darmos aqui um pulo relativamente às propostas do Partido Social Democrata. Em 2009 o PSD ganhou com 50,52% e o PS perdeu com 35,79%. Em 2013 há uma inversão, o PSD perde com 35,24% e o PS ganha com 47,84%. Esta é uma margem significativa em termos eleitorais. Como é que o PSD se propõe reconquistar estes votos que perdeu em 2013? Eu, como candidato, tenho uma proposta para o Conselho e tenho dito isto com muita transparência. Nós temos uma equipa que eu chamo de uma equipa genuína. Pessoas que, a maior parte delas, nunca participaram em nenhum processo autárquico e muitas delas estão a dar a cara porque acreditam no projeto, mas posso lhe dizer, por exemplo, na equipa da Câmara, mais de 50% são independentes. Nos 4 primeiros, ou melhor dito, nos 5 primeiros, o único militante atual sou eu, embora existam simpatizantes e outras pessoas, eu não sei se são ou não desta área política, nem me interessa, convidei-as pela sua competência e foi uma honra tê-las comigo. Portanto, havia a ideia de não ter o aparelho partidário nos 5 primeiros lugares. Sim, não era uma ideia, era uma aposta mais na sociedade civil, reforçar o papel da sociedade civil, porque nós não podemos falar e reforçar a sociedade civil ou dar maior importância à sociedade civil e depois temos a preocupação de preencher as nossas listas só com os militantes do partido A ou partido B. Essa foi uma abertura que nós quisemos fazer e quisemos aproximar-nos assim da sociedade arrudense, indo buscar aquilo que nós consideramos ser os melhores. E por isso temos uma professora
que exerce a atividade há mais de 15 anos aqui em Arruda, que é a Maria José, e que terá a incumbência, se nós ganharmos como esperamos, de ficar com o pelouro, portanto, da educação. Pessoa que está vocacionada, que conhece e que pode, e é claramente uma mais-valia para nós. Temos o Gama, o António Gama, que é uma pessoa que, por acaso, transita da atual variação dos elementos do PSD que estão eleitos, é uma pessoa supejamente conhecida e competentíssima, que quer na área financeira, quer na área da ação social, porque está ligado também à Santa Casa da Misericórdia. Portanto, é uma pessoa que é uma mais-valia para todos nós. Temos o Carlos Martins, muito conhecido aqui em Arruda pelo CABE, que é uma pessoa também dinâmica, que pode fazer um excelente papel na área do turismo, na área da juventude, na área do desporto. Portanto, uma pessoa também que não tenho dúvidas nenhumas que será uma mais-valia. E é uma pessoa que nunca teve participação, digamos assim, num tipo de projetos desta natureza. E eu, ao contactar pessoas deste nível, que se disponibilizaram e que acreditaram no projeto, eu senti que tinha um dever cívico de anunciar a minha candidatura e de liderar este projeto. E esse dever cívico, porquê? Porque, efetivamente, se nós convidamos pessoas que nunca fizeram parte, digamos, de projetos políticos, se acreditam, se estão disponíveis para servir o seu concelho, quem cá esteve a exercer funções não executivas, mas que também tem lá dentro o bichinho da política, digamos assim, não fazia sentido perder esta oportunidade. É uma mais-valia para a lista, e no caso esse é para o Conselho, claramente, a sociedade civil. Mas queria deixar aqui esta nota, que efetivamente, considerando que é uma mais-valia, e portanto, mas quem diz na lista da Câmara, posso dizer nas outras listas, que é para as juntas, que é para a Assembleia Municipal. Por exemplo, para a Assembleia Municipal temos, pela primeira vez, o PSD apresenta uma candidata à Assembleia Municipal. Bem sei que o PS apresentou uma senhora, mas nós, PSD, nunca tínhamos feito essa aposta e temos uma excelente candidata, que é a Sandra Lourenço, uma pessoa competentíssima, farmacêutica, conhecida e, portanto, jovem, dinâmica. Portanto, acho que temos uma lista com muita qualidade, como posso referir o Diogo Jaleco para a Junta aqui da Ruta dos Vinhos, como o Nuno Rodrigues, candidato à Junta da Ranhol e que atualmente exerce as funções de Presidente de Junta, o António Joaquim, que também é um repetente Presidente atual da Junta de Freguesia de Cardosas, e temos um excelente candidato também à Junta de Freguesia de Santiago, que é o Martinho Silva, portanto uma pessoa, um trabalhador, como eu costumo dizer na verdadeira acessão da palavra, que subiu ao pulso na vida, que sabe o que é passar pelas dificuldades e atingir depois uma determinada posição, e isso também é uma garantia, penso eu, para os fregueses daquela freguesia, ter alguém que é conhecedora, que é trabalhadora, que é competente e que é uma pessoa honrada, como todos os outros elementos. Portanto, eu acho que, em termos de listas, nós sentimos uma grande alegria, se é que posso dizer esta expressão, pelo facto de termos ido buscar gente boa, gente, sobretudo, disponível para servir este Conselho. Relativamente a propostas, e falaremos das propostas do Partido Social Democrata para os próximos 4 anos, com certeza que no seu programa envolve as várias áreas e os vários setores de atividade no Conselho, e começamos, por exemplo, pela questão do turismo, porque é uma questão que está inerente muito aqui à Zona Oeste, quer ao nível das festas religiosas, quer mesmo ao nível das praias, inclusive estamos aqui a poucos quilómetros das praias aqui do Oeste, e de tudo aquilo que envolve o chamado Vale Encantado, não é? Queria que me falasse um bocadinho sobre os vossos projetos para esta área. Ainda bem que me fale e que me dá a oportunidade de falar sobre o turismo, porque essa é a linha condutora e a principal aposta do nosso programa. Nós vamos apostar, digamos, em 2 grandes eixos. Um será o eixo da natureza / património histórico ou natural, e o outro será o eixo das famílias / educação. Portanto, esses são os grandes eixos de desenvolvimento que nós propomos para o desenvolvimento do Conselho. Primeiro porque sem pessoas e sem educação não há Conselho que se desenvolva, que tenha massa crítica, que tenha capacidade de inovar, e depois o porquê da natureza. O porquê da natureza é que eu costumo dizer em tom de brincadeira que, por exemplo, Mafra ou Peniche, o que é que venderam?
vender ao mar, as praias, apostar no surf. Óbidos, o que é que vende? Vende aquela vila magnífica, vende as paisagens que tem e vende o festival que apresenta lá todos os anos do chocolate. E nós não temos nem praia, nem castelos, nem temos golfe, mas temos uma coisa fantástica, que é a nossa natureza e a nossa paisagem. E por isso temos 2 projetos nucleares na área do turismo, chamado Turismo da Natureza e dos desportos ao ar livre. Esses 2 projetos, um será uma aposta nossa, que é fazer em Arruda dos Vinhos um Natura Park que lhe posso dizer que a nossa aposta de localização, isto é uma novidade, ainda não tínhamos dito isto publicamente, a nossa aposta de localização será junto ao Forte da Carvalha, nos terrenos que estão lá abandonados, que são da Cenafogo e que, tanto quanto julgo saber, há um protocolo já com o município no sentido da aquisição desses mesmos terrenos. Nós sentimos que eles não só estão abandonados, como têm algumas infraestruturas que se estão a degradar todos os dias e que nós podemos requalificá-las, transformando alguma delas em salas de conferências e outra num albergue, para que depois possam, no conjunto daquilo que nós consideramos ser o Natura Park, com, digamos assim, a reflorestação daqueles 10 hectares, criarmos um espaço lúdico, de bem-estar e que nos permita a atratividade. Porquê? Porque nós entendemos, e não é por acaso, que o turismo hoje a nível nacional tem receitas anuais de cerca de 13 mil milhões de euros anuais. É uma coisa que era impensável aqui há uns anos e hoje é de facto o motor, é a mola real do desenvolvimento do nosso país. E por que não Arruda, que tem características únicas no sentido geomorfológico, porque temos um acidentado do terreno, temos paisagens que muitos arrudenses desconhecem, mas há pontos no nosso concelho que nos permitem ver Lisboa e o Cristo Rei a abraçar a ponte e que nos consegue, e num dia de bonito, de sol e azul, conseguimos ver a Penha em Sintra e conseguimos ver Monte Junto e conseguimos ver a Serra de Candeeiros, por que não apostar também nessa promoção do turismo? E aqui é que eu penso que está a sustentabilidade do nosso projeto e a sustentabilidade do nosso concelho, porque é um projeto que, ao apostar nesta vertente do turismo da natureza e nos desportos ao ar livre, também temos um projeto que passa por ser os passadiços dos fortes, porque nós temos o Forte da Carvalha e o Forte do Cego e queremos fazer espaços que nos permitam, com ecotrilhos, fazer a ligação entre eles e colocar, digamos, Arruda a 30 km de Lisboa, que é uma cidade massificada e todos os arredores, e nós podemos oferecer natureza, podemos oferecer bem-estar e podemos atrair não só portugueses, como, inclusivamente, o turismo estrangeiro, desde que saibamos, naturalmente, promover, vender, no bom sentido, o nosso concelho, porque temos uma gastronomia fantástica, temos referências nacionais cá no concelho em termos gastronómicos, sabemos acolher, somos generosos, temos paisagens fantásticas, como eu digo, e por que não pôr todo esse projeto em marcha. Naturalmente que eu quero deixar isto bem claro, porque eu não me candidato para vender ilusões. Eu candidato-me com os pés bem assentos na terra e para dizer as realidades. Eu tenho esse conceito, melhor, a nossa equipa tem essa ideia, tem esse conceito, e sabemos que esse é o caminho do futuro. Mas também sabemos que só conseguimos implementar estes projetos com candidaturas a fundos comunitários. E no primeiro, se for essa a vontade dos arrudenses, se nós formos eleitos, no primeiro dia temos que começar a preparar imediatamente essas candidaturas, porque há fundos para estes projetos, temos que candidatar, ir buscar os fundos e depois desenvolver o concelho, digamos, tendo como ponto esta mola, esta âncora, que pode trazer o que é o nosso concelho. Cria riqueza, vai promover, como nenhum outro projeto, a nossa economia local e o comércio local, porque se eu trago pessoas para visitar Arruda, para caminhar em Arruda, para fazer parapente, para fazer VTT, essas pessoas vão consumir em Arruda. Portanto, essa é uma aposta muito forte da nossa candidatura,
porque achamos que esse é o caminho. E não achamos só nós. Parece-me que o governo atual também acha que esse é o caminho e aponta o turismo como o fator de maior potencial crescimento do nosso país, apontando, eu ouvi isto recentemente, que eles pensam que na próxima década há a capacidade de duplicar as receitas que temos atualmente. Ora, eu não tenho afinidade política com o atual governo, mas os bons projetos, as boas ideias, nós estamos sempre disponíveis para acolhê-las. E em Arruda queremos liderar um projeto que, por acaso, até vai ao encontro das pretensões do Governo Nacional. Esse Natura Park seria um projeto ambicioso e para colocar em prática em quanto tempo? Tendo em consideração que a candidatura demoraria 6 meses a 1 ano. Pronto, esse projeto do Natura Park é ambicioso, mas não é assim tão dispendioso quanto isso, porque o Natura Park passa sobretudo por reflorestar-nos 10 hectares de terreno e criando espaços com circuitos de manutenção, espaços de lazer, tudo esta envolvente que nós já, inclusivamente, estamos a trabalhar com um gabinete de arquitetos para nos dar ideias para que, no caso, como esperamos, de vencer as eleições, podemos ter já parte do trabalho em andamento. Este Natura Park tem, sobretudo, 2 vertentes, como eu disse há pouco. Requalificar não só a natureza, o espaço natural que lá está, mas também o edificado. Porque o edificado, por exemplo, temos uma torre que lá está edificada, que seria uma torre na altura para, isto era para a Escola, creio eu, Nacional dos Bombeiros, fazer ali os seus exercícios. Reconverter aquilo numa torre de escalada. Aí está, desportos radicais, num sítio Estamos fantástico. a falar apenas de uma adaptação Sim. com custos reduzidos. É exatamente. Mas reduzidos dentro do género? Dentro do que se pode dizer que são reduzidos. Quer dizer, tem os seus custos, mas é um projeto que eu não tenho dúvida nenhuma que tem uma potencialidade muito grande. Primeiro, porque nos vai permitir, e também queria referenciar este aspecto, 2 coisas. Desde logo, permite atrair muitas empresas que fazem fins de semana no norte e no centro do país à procura de paisagens e de sítios onde possam praticar desporto ao ar livre, as chamadas reuniões que fazem da sua massa crítica, de lazer e simultaneamente de trabalho. Daí nós queremos requalificar também um desses espaços que lá está, que neste momento é um pavilhão completamente abandonado, convertê-lo em salas de conferências, onde, digamos, os recursos humanos das empresas que nos possam visitar possam ter um espaço onde fazem as suas palestras e, simultaneamente, usufruem da natureza. E o outro espaço, que também é um outro pavilhão que lá está, poder reconvertê-lo no chamado albergue. Porquê? Porque também em Arruda ainda não há o potencial, digamos assim, da indústria hoteleira para que as pessoas possam cá dormir. Era a minha próxima questão. E isso era uma questão bastante importante, que era também colmatarmos essa falha e pormos Arruda no mapa para que outras pessoas ligadas ao turismo também digam: epá, isto tem potencial e nós, se calhar, vamos procurar cativar, nós, digo, executivo, se assim os arrudenses desejarem, cativar esses investimentos para o Concelho de Arruda. Porque, de facto, isto hoje em dia há uma grande falta de espaços onde possam pernoitar os turistas ou qualquer outra pessoa, mesmo em trabalho, possam pernoitar aqui no nosso concelho. Um projeto deste ligado ao turismo envolve a restauração, envolve também a questão da hotelaria, sobretudo, e isso nomeadamente a questão, como falou agora, que é o número de camas. A Arruda tem algum turismo rural, tem alojamento local, sim. Não é o ideal e não é significativo. Nem é suficiente, na nossa perspectiva. Tem essa perspectiva também? Tem a perspectiva de criar, digamos assim, o tal fator que cria riqueza e de atratividade para o concelho. E depois promover junto dos empresários, das pessoas dedicadas à área, que efetivamente se apostam em determinados concelhos porque há o golfe, se apostam noutros concelhos porque há o mar, porque não apostar no Concelho da Arruda dos Vinhos, não é? Que está perto de Lisboa e que pode integrar vários programas com outros concelhos vizinhos, uma interação e atrair para aqui o investimento no caso do hoteleiro. Eu dou-lhe aqui um pequeno exemplo. Por que não haver um programa? Temos aqui um concelho ao lado, Vila Franca de Xira.
temos outro conselho, Mafra. E por que não haver um programa em que as pessoas fazem o seu desporto, uma prova desportiva de manhã em Arruda, almoçam cá e à tarde, num programa complementar, estão a praticar a vela ou canoagem no Rio Tejo, a 10 minutos da Arruda. Ou por que não ir praticar surf a 20 ou 30 minutos da Arruda, na Ericeira ou noutras praias do concelho de Mafra. É esta interação, porque nós hoje, numa economia global, não nos podemos cingir àquilo que somos. Temos que nos alargar, temos que promover o nosso concelho, a interação com os outros. E, portanto, é dar o bom que nós temos e partilhar o bom que os outros têm nesta lógica mais global, mas que sem ela nós sabemos que nem há país que consiga avançar sozinho e os concelhos, efetivamente, também sozinhos não vão a lado nenhum, têm que estar de mãos dadas, independentemente das cores partidárias ou dos executivos dos outros concelhos, desde que os projetos sejam bons. Eu estou convicto que nenhum autarca vai rejeitar um projeto se é bom só porque de um lado está um que é do PS ou do outro há outro que é do CDS ou que está alguém que é do PSD. Acho que não, isso, os autarcas têm a sabedoria e a competência para saber o que é bom para os seus concelhos. Nomeadamente no que diz respeito à economia e ao fomento da adaptabilidade das empresas. O que é que o PSD se propõe a fazer, independentemente deste projeto que já me referiu, para atrair mais empresas para o concelho da Ruda dos Vinhos? Pois, vamos ver, nós temos a noção que o nosso concelho é um concelho que não é um concelho industrial. Temos essa noção. Estamos perto de Lisboa, aqui vou eu falar um bocadinho do passado, porque também quero que isto fique bem claro, que o passado da gestão do PSD é algo que me honra muito. E eu tenho orgulho naquilo que foi feito neste concelho, porque, por exemplo, os parques industriais, estamos aqui perto de um parque industrial, digamos assim, que é a zona das corredoras. Não existia. Foi feito com uma gestão do Partido Social Democrata. E atraiu-se para ali empresas. É evidente que se pretende atrair mais empresas, até pela questão da proximidade a Lisboa e porque também temos, neste momento, a autoestrada às portas do concelho, não é? Portanto, tudo isto facilita. Mas a maneira de atrair será através de processos de simplificação, digamos, a chamada, nós iremos anunciar também, uma espécie de uma via verde para os processos industriais, em que possamos facilitar e dar alguns benefícios naquilo que podemos dar em termos de impostos, nomeadamente da derrama, com o facto de eles se fixarem cá e, com isso, poderem até dar emprego a locais. Portanto, temos que estudar também a lógica de que uma empresa que se fixa em Arruda e dá ou cria postos de trabalho para os arrudenses tem que ser acarinhada e tem que ser beneficiada naquilo que o Executivo puder beneficiar, no sentido de a tornar apelativa à sua fixação cá. Portanto, isso estamos atentos, naturalmente, bem sabendo que não temos, digamos, as mesmas armas, por assim dizer, que alguns concelhos que estão mais industrializados e que têm uma capacidade de captar esse investimento diferente da nossa. Mas, no conceito que também temos para o concelho, nós queremos apostar, portanto, a tal indústria hoteleira ou a indústria do turismo é algo que preserva e até mais do que preservar, vai permitir requalificar tudo o que diz respeito às qualidades agrícolas do nosso concelho. Nós isso queremos preservar porque nós não queremos que a Arruda seja transformada num dormitório. Nós queremos que a Arruda consiga ter esta ruralidade que lhe é característica e também ter o aspecto, digamos, do urbano que também temos que ter, requalificando aquilo que é o meio termo. O meio termo. Relativamente à saúde, que balanço é que faz do atual momento dos centros de saúde e as delegações que existem no concelho da Arruda e que propostas é que tem para a área da saúde? Vamos ver. Do Partido Social Democrata? Eu relativamente à saúde, daquilo que eu tenho observado e que tenho falado, portanto, o centro de saúde da Arruda funciona bem. O problema, e temos digamos, uma dependência na freguesia de Ranhó, pronto, que está, digamos, o que se fala é se pudesse haver mais recursos humanos, digamos assim, para conseguirmos ter o chamado médico de família para todos, isso era o ideal, que ainda não temos. Mas, em termos de saúde, eu creio que o nosso concelho não tem, digamos assim, um déficit que outros concelhos têm, desde logo
porque temos boas infraestruturas, o Centro de Saúde é um Centro de Saúde novo, onde está em Arranhó também, digamos, localizado, também tem qualidade em termos de infraestruturas. O que nós, se calhar, precisamos é de manter as pessoas, o pessoal, digamos, não só o administrativo, os médicos, conseguir atrair médicos para cá, e isso também não depende muito de nós, depende, sobretudo, também da política do Governo, em termos de poder ou não alocar mais algum médico ao Conselho da Ruda. Agora, de facto, eu penso que nessa área não podemos dizer que a Ruda tem graves problemas, não. Queremos sempre mais, queremos sempre melhor. Isso faz parte do ser humano lutar sempre por coisas melhores, mas não me parece ser uma área que, sendo importantíssima, não é? Que neste momento careça de grandes medidas suplementares. Carece, isso sim, que haja uma boa estrutura digamos, a acompanhar os equipamentos, que haja os recursos humanos adequados e que se consiga, digamos assim, chegar o mais próximo possível. Esse é um problema quase nacional, os Exato. médicos de família. Propõe-se, no caso de vencer as eleições, de fazer pressão junto do Governo para... Naturalmente, com a autarca tem que fazer a pressão. Agora, eu tenho a consciência que não posso estar a prometer que vou ter mais médicos de família ou que vou ter mais isto ou mais aquilo, mas naturalmente com a autarca tem que fazer pressão junto às entidades competentes para fazer face às necessidades locais. Isso digamos, isso é primordial para qualquer um de nós que se candidata para servir a sua população. Embora eu saiba, pronto, que há este problema a nível nacional e depois nós até não estamos tão mal quanto os concelhos do interior, porque no litoral e na proximidade à grande capital ainda se arranjam médicos. Portanto, o problema até é muito mais grave nos concelhos do interior, em que não se consegue deslocalizar médicos e outros enfermeiros e tudo mais para esses locais. A Ruda não... O Hospital de Vila Franca de Xira, o novo Hospital de Vila Franca de Xira, vem colmatar, na sua opinião, uma lacuna a nível de profissionais, a nível de, sobretudo, de áreas de especialização nos últimos anos? Considera esta uma boa Pois, eu acho iniciativa? que o Hospital Vila Franca, primeiro porque tem umas infraestruturas modernas, depois porque tem outros recursos humanos neste momento, portanto está equipado de uma maneira diferente e que beneficia os concelhos, portanto, quer queiramos, quer não, Vila Franca é o nosso hospital de retaguarda. Portanto, quando há aqui algum problema, para onde é que os bombeiros levam os acidentados ou qualquer outro problema aqui em Arruda? É para o Hospital de Vila Franca. Até está-me a dar a oportunidade de esclarecer aqui um aspecto que é mais ou menos este. Nós sabemos que nas consultas da especialidade, a chamada primeira consulta, aos utentes do Conselho da Ruda, e não só do Conselho da Ruda, porque isto é uma norma a nível nacional, é permitido escolher, digamos assim, entre o hospital onde querem ter isso e depois já há que ter aqui algumas regras para que isso aconteça, portanto a lista de espera, o parecer do médico de família e tudo mais. Nós em Arruda, para esse tipo de serviço médico, digamos assim, podem optar, no caso sobretudo das freguesias de Arranhó e de Santiago, pelo Hospital ou de Loures ou de Vila Franca. Mas, tanto quanto eu julgo saber, e acho que não estou a cometer aqui nenhum erro, é só para este tipo de serviços, porque continua a ser a retaguarda, qualquer aspecto da deslocação do doente para um hospital é sempre para Vila Franca. E não há aqui a ilusão, nem se vamos vender a ilusão, que as pessoas que estão nas freguesias mais a sul do concelho podem dizer: eu estou mais próximo de Loures, prefiro ir para o Hospital de Loures em detrimento do Hospital de Vila Franca. Isso não é verdade. O que se passa efetivamente é, em casos excepcionais, as tais consultas da especialidade e obtendo determinados requisitos podem ser feitos. De resto, não. E aqui em Arruda é natural que, se o Hospital de Vila Franca tem melhores condições, está melhor apetrechado, responde melhor às necessidades, nós, naturalmente, também beneficiamos disso. Nós e os outros concelhos, digamos aqui, próximos, como... Portanto, por exemplo, preferem o Hospital de Vila Franca de Xira nesses casos? Não, nós não preferimos. Isso não é uma questão de preferência, é aquilo que está legislado. Mas quando há a hipótese de escolher as consultas de especialidade em Loures ou em Vila Franca, muitas das pessoas, se calhar, que Vila estejam em Franca, Arranhó ou que estejam em Santiago, podem até preferir Loures por uma questão de proximidade. Mas também têm que ver
se a lista de espera for menor em Loures do que é em Vila Franca e, portanto, reunidos estes requisitos, naturalmente que optam por aquilo onde dão menos tempo à espera. Isso é uma vantagem. Isso aí é inequívoco. Se não houver essa possibilidade, vão a Vila Franca, mas repare, quer o de Vila Franca é um hospital novo, o de Loures ainda é mais recente, portanto estamos a falar de duas infraestruturas no campo da saúde, que ambas elas estão bem apetrechadas do ponto de vista da infraestrutura e do ponto de vista do funcionamento médico, também, tanto quanto julgo saber, funciona dentro da normalidade. Para o libertar-se, e falarmos um bocadinho sobre a educação, porque a educação Sim. é também um ponto importante, inclusive tem uma professora na sua lista, que no caso de vencer as eleições está naturalmente num lugar elegível. Que planos tem para a educação do Concelho de Arruda dos Vinhos? Pois, nós quanto à educação, isto eu também não estou a dizer nenhuma novidade. Quando nos mandatos de gestão autárquica do Partido Social Democrata, houve uma aposta muito forte na educação. E desde logo criaram-se os centros escolares em que foram todos eles, digamos assim, o caso de Santiago teve um equipamento novo de readaptação à escola que existia, mas com um investimento até enorme. Em Arruda Vila e o Casal de Telheiro também, e em Arranhó também. Portanto, do ponto de vista das infraestruturas, isso foram criadas essas condições. Naturalmente, nós queremos sempre melhor, porque o tempo vai passando e há necessidades, muitas vezes, de poder fazer ajustamentos ou poder fazer melhorias. E, portanto, nós, do ponto de vista, naquilo que é o cerne da educação e que é uma aposta forte da nossa parte, nós achamos que não só as infraestruturas são importantes e que é necessário melhorá-las, e bem, porque, por exemplo, o centro aqui em Arruda, o centro escolar, não tinha, nem tem atualmente ainda um refeitório próprio, portanto as confecções são feitas no centro do Casal de Telheiro e depois daí é que são trazidas para os meninos que frequentam aqui o centro de Arruda, portanto nós achamos que isso deve ser feito. E sei, neste momento já é um facto, que o Executivo do Partido Socialista apresentou uma candidatura para essa área. Diligenciou e está em fase já avançada, portanto, não sabemos quando é que vão começar as obras, isso ainda está, ao que sei, um bocadinho no segredo dos deuses. Quando, como, isso ainda não sabemos. Mas sabemos, pronto, que a iniciativa essa é uma iniciativa boa e que nós subscrevemos integralmente. Porque é a melhoria dos centros escolares, estamos lá na primeira linha. Dir-me-á, mas é só isto que é necessário? Não, porque, vamos lá ver, os projetos foram feitos, se calhar se fôssemos nós a fazer, fazíamos de maneira diferente. E eu constatei, em algumas reuniões que tive, quer com os centros escolares, quer com os centros escolares, dizia eu, quer com o diretor, o coordenador, digamos assim, de todos os centros, porque nós reunimos com diferentes entidades, os coordenadores de cada um dos centros escolares e depois com a direção, digamos assim, apontavam que era importante, por exemplo, que os espaços de desporto fossem cobertos, para que as crianças não tivessem que se deslocar neste momento no inverno para praticar desporto, ou têm que ir para o pavilhão dos bombeiros, ou terão que ir para outro sítio, para o pavilhão municipal. Qualquer outra alternativa que não a escola ainda não lhes dá isso. Tanto quanto eu constatei, os projetos não contemplam essa cobertura dos espaços esportivos. É uma lacuna, na sua opinião? Na minha opinião, isso é uma lacuna que pode ser colmatada e que deve ser colmatada, porque acho que essa é uma necessidade que foi apontada pelas pessoas que lidam diariamente com as escolas e com os meninos, como eu costumo dizer. Mas nós queremos ir um bocadinho além disto. Achamos que não é só das infraestruturas que o Concelho deve viver e, portanto, apostamos, e já tivemos algumas reuniões também com outros coordenadores de centros escolares e noutros concelhos, e achamos que temos que apostar não só na excelência dos meios, mas também na excelência dos objetivos. Ou seja, nós achamos que a escola tem que haver, digamos, a preocupação de apostar na boa formação dos meninos e meninas, naturalmente, mas naquela perspectiva de que tem que haver uma interação entre escola, pais,
professores e alunos. Acho que isto é um triângulo que é fundamental, que haja esta coordenação entre todos, porque eu costumo dizer, se tivermos bons pais e bons professores, seguramente que vamos ter bons alunos. E isso é importante para nós, apostarmos nisso. Portanto, queremos que a Associação de Pais tenha um papel mais ativo e interventivo para que, quando nós tomarmos decisões, ouvirmos os pais, perceber a lógica e a problemática que eles têm relativamente a estes assuntos, queremos trazê-los para o debate e para a discussão, não queremos apresentar o projeto de facto consumado, não, queremos discutir com eles e queremos apostar também numa coisa que são as AECs que existem, pronto, que até são obrigatórias, mas que do ponto de vista da frequência são facultativos. O que é que nós queremos fazer? Queríamos que estas AECs, que são as atividades extracurriculares, possam ter um peso significativo ligado ao conceito da natureza e às atividades que são típicas do nosso concelho e que sejam ministradas, de preferência, fora da sala de aula. Ou seja, que possam ter esta experiência para os meninos, que as AECs não são continuação de um programa escolar, tem que ser mais um aspecto lúdico, mas que as crianças possam, por exemplo, visitar a adega, a perceber como é que é o ciclo, digamos, do vinho. Nós temos aqui os vinhedos, temos a produção, ou visitar outras quintas, ter, digamos, atividades que possam fazer esta inter-relação entre o meio onde estão e aquilo que é a escola, promover um diálogo intergeracional. Por exemplo, nós temos uma universidade sénior, por que não fazer a aproximação de experiências entre o jovem que está ainda a querer aprender tudo e o avô que está na universidade sénior e que tem o conhecimento e a experiência, e uns beneficiam com o contacto dos outros, nem uns se sentem muito velhos, nem uns estão novos. Portanto, nós temos aqui uma ideia que é de fomentar, digamos, este interrelacionamento. E depois também estamos a estudar uma área que nos parece muito interessante e que já visitámos, cuja experiência que tivemos a oportunidade de fazer, que foi no município de Rio Maior, que eles têm uma coisa que chamam a Sala de Aula do Futuro. Ou seja, é um projeto muito inovador, é um projeto bastante interessante. Rio Maior apostou e ganhou nesse projeto. É de alguma forma dispendioso porque é muito interativo, mas dizia-me o coordenador na reunião de trabalho que tivemos com ele que connosco temos dificuldades é que os meninos vão para o intervalo, porque eles estão na sala de aulas e estão num ambiente completamente diferente daquilo que é o tradicional, estão a aprender determinadas matérias, conseguem estar em contacto. Até me deu um exemplo de um explorador português que estava na Antártida e que eles conseguiam, através do Skype, em contacto, e isto era algo que prendia, digamos, que os meninos à sala de aulas. Nós também gostaríamos de apostar numa experiência desse tipo, inovar também por essa via e saber até que ponto isto é ou não a escola do futuro, não só a sala de aula do futuro, mas também a escola do futuro. Voltamos ao início, para falarmos um bocadinho apenas da questão da requalificação urbana. Sim. Como disse há pouco, que era um projeto também que já vinha de trás, provavelmente não com as mesmas características daquele que será apresentado no Partido Socialista. Calculamos que existe aqui uma ou outra diferença, embora nós também não conhecemos o projeto ainda. A questão que lhe perguntava era, ao nível da reabilitação urbana do Concelho da Ruda, e sobretudo, e estamos a falar da sede do Concelho, que terá se calhar mais aspectos a ser recuperados e renovados, digamos assim, qual é que é a ideia do Partido Social Democrata? Aí está. O Partido Social Democrata tem 3 grandes projetos para o centro da Vila da Ruda, nessa área da requalificação. Digamos assim, eu costumo dizer que nós temos uma visão estratégica, mas não podemos ter só a visão estratégica. A visão estratégica é fazermos algo de importante, pensar, refletir e depois pôr em prática. E tenho a consciência perfeita que não conseguimos fazer tudo no mandato. Isso é impossível. Mas tem que ser pensado no mandato para quê? Para que isto é como um jogo do Lego. As peças temos que encaixar umas sobre outras até chegar ao resultado final. E daí a tal visão estratégica. Há pouco referiu o Vale Encantado. Eu prefiro
que seja o Conselho encantado. Já que estamos a falar de encantamento, que não nos fiquemos só pelo Vale Encantado, porque o Conselho tem que ser pensado na sua globalidade. Tem que haver um desenvolvimento integrado e que seja sustentável. Por isso, quando eu falei nos Passadiços dos Fortes ou no Natura Park, até são projetos que estão, digamos, no centro geográfico do nosso concelho. Portanto, é para dar este dinamismo e conseguir unir, digamos, as 4 freguesias do concelho em torno de um projeto que a todas vai beneficiar. Mas voltando à requalificação. Portanto, nós, e tive a oportunidade de ver o PARU, que é o Plano de Ação de Regeneração Urbana, o atual executivo e o candidato, o André Rijo, o que defendem é o quê? Defendem aqui no centro histórico, daquilo que eram as medidas que nós sabíamos, era que o edifício dos antigos passos do Concelho e da GNR fosse convertido num centro de empreendedorismo. Nós temos aí uma diferença, digamos, total. Entendemos que esse espaço é um espaço nobre, está ao lado da Igreja Matriz, que é um monumento de interesse público qualificado, e, portanto, defendemos ali um espaço museológico. Queremos criar ali um museu. Naturalmente, queremos reabilitar. Mas a reabilitação urbana, para nós, não é só um projeto, passa a expressão, de fachada, em que digo, olha, vou fazer ali uma torre de escalada, ou vou fazer ali uma ligação de um alargamento de um largo, ou calcetar esse largo. Não. Nós temos que pensar que o Centro Histórico da Ruda tem que se fazer um levantamento do subsolo. Nós temos que substituir as redes de esgotos. Isso é chamada requalificação a sério. Temos que substituir as redes de esgotos, temos que as águas pluviais, temos que tentar meter subterraneamente tudo o que é cabos de eletricidade, agora as comunicações, tudo isso é que é para nós a reabilitação. E depois, isso sim, fazendo isso e simultaneamente criando equipamento atrativa a vila a quem vive e a quem nos visita e a quem queira viver neste centro histórico, porque os centros históricos, basta visitarmos as aldeias de Portugal e verificamos que muitas delas, essa é a mais-valia, quer dizer, é essa requalificação integrada e que sirva, digamos, como uma referência para aquele concelho. As aldeias do Xisto são uma referência. Estão no concelho A, B ou C, não importa, mas são uma referência. As pessoas deslocam-se, fazem quilómetros para ir lá. Portanto, o que nós queremos é que a Ruda tenha essa requalificação, digamos, na base, naturalmente, depois com os tais equipamentos públicos adequados a essa mesma modernidade que hoje temos, mantendo isso. A Ruda dos Vinhos teve uma primeira fase que foi a requalificação, como eu tinha dito, até à Igreja Matriz e aqui na zona do Palácio do Morgado. Isto era um projeto que era pensado a ter 2 ou 3 fases. Entramos numa situação depois em que o país não havia fundos para nada, quer dizer, não tínhamos dinheiro sequer para pagar os salários cá dentro, quando mais ainda temos capacidade para ir buscar fundos lá fora, e, portanto, não houve possibilidades de depois avançar com as fases subsequentes do projeto. Mas era um projeto que estava pensado, que estava idealizado e que eu quero retomar no sentido de devolver a dignidade à parte histórica da vila, requalificando. Disse-lhe há pouco, em tom quase que de brincadeira, que é assim, para nós é uma prioridade e foi anunciada por mim em março. O Partido Socialista, por mera coincidência, hoje vai fazer um debate de ideias sobre a requalificação. Portanto, não foi prioridade. Mas se passar a ser prioridade, nós congratulamos com isso, porque no fundo estão a aderir a um projeto que nós sempre defendemos e, portanto, aí não tem mal nenhum. Congratulamos com ele e estaremos sempre disponíveis, porque o objetivo é servir melhor os arrodenses. Outro projeto que nós também pensamos que tem que ser de levar, digamos, a bom porto e que nos diferencia do Partido Socialista, dentro da requalificação. Nós temos aqui o bairro João de Deus, que é a principal entrada da vila, quem entra vindo da autoestrada. Fica ali perto do Clube Desportivo e da zona da Caixa Geral de Depósitos. O que é que nós tencionamos fazer ali? Nós, dentro desta política de reforçar vida nos centros urbanos, queremos preservar algumas das casas que ali estão,
que são aquilo que os arquitetos chamam de arquitetura, exemplos já raros até, de arquitetura popular, queremos preservá-los e queremos que toda a envolvente a esse espaço, até a um ribeiro que passa na extremidade, seja requalificado, arborizado e criarmos ali o quê? Aquilo que podemos chamar o Jardim das Artes, em que essas casas podem ser utilizadas com parcerias com a Universidade das Belas Artes ou de Arquitetura para criar ali ateliês de escultura, de pintura, tudo ligado às artes. Podemos criar ali um espaço de esplanadas para que as pessoas da Ruda tenham, efetivamente, as famílias possam usufruir de um espaço tranquilo com os seus filhos e de lazer e, por que não, também cativar algum espaço daquele para as tertúlias que nós temos no Concelho e que tanto preservamos e que tanto apoiamos e que achamos que na festa de agosto, que agora se aproxima, é sempre um motivo de reunião de tanta gente em volta dessas tertúlias, também criar ali um espaço que para eles seja algo agregador e que nos possamos todos sentir realizados porque efetivamente estamos a dar o apoio àquilo que é uma coisa muito típica da Ruda dos Vinhos, que é termos as nossas largadas de touros com as barraquinhas dentro, quer dizer, não é usual noutras partes do país e nós temos que ter essa característica. Portanto, pensamos nesse projeto. E depois, um outro grande projeto, por isso eu falo sempre nas tais visões estratégicas e naquilo que será um projeto, pensar o Concelho a uma década, porque isto não se faz em 2 dias, nem em 3, é a requalificação de todo o Rio Grande da Pipa, aqui desde o espaço do antigo externato, agora é a Escola Profissional João Alberto Faria, até à chamada Ponte da Malafaia, portanto que é um espaço enorme que temos ali, com a envolvente do multiusos. Este pode ser um espaço convertido naquilo a que eu chamaria uma espécie do pulmão da vila. Porque arborizar este espaço, criar condições para que as pessoas pratiquem desporto ali com circuitos de manutenção, criar espaços de lazer, de esplanada, de atratividade, devolver, por assim dizer, o rio às pessoas, criando condições para que, em vez de olharem para o rio como algo de mau e em que às vezes tem cheiros nauseabundos, outras vezes não está limpo, por que não então conseguir, com um projeto com cabeça, tronco e membros, requalificar tudo isso por forma a que a Ruda, os arrudenses, as famílias que cá estão, possam usufruir de um espaço que seguramente é uma mais-valia para todos nós.